Fórmula de lançamento dá certo? Não, não dá. Eu me propus a comunicar sobre marketing baseado em evidência, e não acredito que seja preciso fazer um estudo científico para afirmar que o protocolo de lançamento não é algo que dá certo. Se você usa bloqueio de anúncio e não sabe do que é fórmula de lançamento, é um protocolo de vendas criado pelo Jeff Walker em 2005 e foi difundida no Brasil pelo Érico Rocha. E quando estamos falando sobre algo dar certo, é porque existe uma relevância estatística para afirmar isso. Na saúde, por exemplo, um remédio precisa mostrar resultados para além do efeito placebo. E claro que o remédio não pode ser pior do que a doença em si. Então, para um lançamento dar certo, o faturamento precisa ser maior do que o custo, e isso precisa acontecer para a maioria das pessoas que tentam fazer o lançamento. Outro ponto importante é que quando eu falo de ciência, eu estou usando num contexto um pouco mais abrangente, mais como um sinônimo para método estruturado. Existem algumas discussões sobre o que é ciência, mas para cá basta entendermos que o marketing é tido como ciência social aplicada e é a irmã mais nova da economia e usa métodos estruturados para entender os fenômenos mercadológicos, às vezes usando metodologia de outras áreas, como da própria economia, da psicologia. E é nesse ponto que eu já começo a me irritar um pouquinho, porque os lançamenteiros adoram falar que marketing não é ensinado nas universidades. Gente, tá faltando um curso de administração na cidade de vocês? Sabe, é conveniente separar a educação formal do empreendedorismo. É feito isso porque são as pessoas mais propensas a ver valor no curso que está sendo ofertado, que geralmente é de marketing digital, né? Por um lado, é um marketing bem feito, tá bem segmentado, mas eu não acho ético. E ética é algo que eu vou abordar lá pro final da nossa discussão. Então aqui, para um marketing feito com ciência, mas nesse caso mais assim, baseado em algumas evidências, se a gente quisesse fazer um estudo para testar a eficácia do protocolo, no mínimo a gente teria que analisar dados primários para chegar numa sentença falando: temos um retorno de X% sobre o custo investido no primeiro lançamento. Sendo que esse número X% pode sim ser um número negativo, indicando que houve prejuízo. E o próprio Érico Rocha fala que nos primeiros lançamentos é muito provável que você não tenha lucro. Ele diz que você precisa lançar múltiplas vezes o mesmo produto para atingir o jargão lá do 6 em 7. E nesse contexto, será que o sucesso de lançamento é porque estaria aplicando um método melhor a cada vez? Ou seria resultado de um processo de aprendizado contínuo daquela profissão lá que tem 1.500 instituições ofertando, mas não se ensina empreendedorismo nesse país? E ainda, será que esses casos de sucesso representam um número muito pequeno das pessoas que tentam fazer o lançamento do seu infoproduto? Será que se a gente analisa esse grupo de pessoas que foram bem-sucedidas no lançamento, foram lançados pelos times mais resilientes que puderam continuar tentando? Então, minha gente, olha, voltando ali para o raciocínio que eu roubei da saúde. Se você quer que o lançamento seja um remédio para sua falta de renda, para o desemprego, para sua felicidade, é um remédio com efeitos colaterais muito piores do que a doença. No marketês, a gente fala que é um ROI negativo. Mas assim, se você quer lançar, pagar para ver, então se prepare. Arrume emprego, tenha uma reserva de emergência e estude. Dê preferência a cursos regulados pelo MEC. Não é garantia de nada, mas é o mínimo que a gente pode ter. Poxa, mas será que lançamento é só coisa ruim? Não, tem coisa interessante, mas aí é uma parte 2. Lançamento, a parte útil. As fórmulas de lançamento não são tecnicamente ruins. O único conceito que está fundamentalmente errado que eu encontrei é a previsão de retorno, porque ela é explicada como um funil de conversão. Se você atrair 1.000 pessoas para sua live, vender 10% do curso por R$100, já tem R$1.000 de faturamento. Isso não acontece muito não na vida real. Tem uma outra galera, mais do dropshipping, que mostra número de reviews, alguns números de venda para tentar calcular faturamento. E essa talvez seja a forma mais simples e menos pior de se calcular uma demanda. Essa é uma área complicada e no marketês a gente pode dizer que é o Product Market Fit, que por si só rende um vídeo separado, então me diga aí se isso é um interesse. Mas o que a gente precisa para agora é saber que o investimento em marketing é um gráfico em U e não uma reta como a maioria faz entender, sabe? E isso quer dizer que precisa ter um equilíbrio entre quanto está sendo investido e a saturação do mercado. Na prática, se depois de
um lançamento o seu custo de aquisição do cliente for R$30, você investiu o dobro do que você investiu anteriormente, pode, na verdade, causar um aumento do seu custo de aquisição e não um aumento de vendas. Pode ser que deu certo naquele momento porque o seu produto era uma novidade, o mercado estava mais propenso. Aí é deixar para o marqueteiro profissional tentar identificar quais foram essas forças que auxiliaram nesse resultado para tentar repetir. Não é tão simples assim quanto só investir em marketing. Mas voltando ao lançamento em si, ao menos você vai aprender que existe um custo de aquisição, que há uma análise de mercado, que faturamento não é lucro, que seu infoproduto precisa resolver um problema do consumidor para ser vendido. E tudo isso faz parte das questões que uma equipe administrativa lida no dia a dia. O que a fórmula do lançamento fez é criar uma embalagem de acessibilidade para algo que é bem complicado. Isso ajudou a difundir uma atividade complexa que mais pessoas tentassem. Quer empreender? Quer testar para ver se você gosta de marketing, se você gosta de produzir conteúdo, mas aí você não quer se comprometer com uma graduação, por exemplo? Cara, excelente. Leia o livro do Jeff Walker, porque vai sair muito mais barato do que você comprar um curso, e manda ver. Tentar vai ser excelente, é só não ir com expectativa de que isso vai resolver todos os problemas da sua vida, principalmente os problemas financeiros. O que é isso? A fórmula do lançamento não tem nada de super inovador. Talvez ali na época, em 2005, fosse realmente algo que poucas pessoas faziam. Existia uma oportunidade real. Mas hoje em dia, gente, claro que eu tô falando tudo isso com o meu viés, porque eu procurei uma trilha mais tradicional para me tornar uma profissional. E para mim, o sucesso da fórmula de lançamento é um tapa na cara. Porque como profissional, existe uma dificuldade da gente reduzir algo complexo. Não porque a gente quer manter um certo status, mas é porque reduzir para tornar uma coisa mais acessível não quer dizer que ela vai ser mais democrática e provavelmente terá uma perda de performance. Então, quando a gente é profissional e entende todas as nuances, às vezes é difícil a gente deixar alguma coisa de fora, porque aquilo que a gente deixa de fora talvez seja a solução do problema que você está tendo. Vejamos por esse vídeo aqui que vos fala. Eu adoraria poder falar tudo isso em 30 segundos. Ia ser ótimo pra mim, ia ser bom pra você, mas, gente, não dá. Eu conscientemente escolho fazer conteúdo com mais responsabilidade, sabendo que o número de pessoas que chegaram até aqui será muito pouco. E a pensando também em responsabilidade de saber que pouquíssimas pessoas vão chegar até aqui, é que eu coloco a resposta do vídeo logo na primeira frase. E aí, o gatilho mental seria eu jogar essa resposta lá pro final do vídeo, mas eu não vou fazer isso. Não está alinhado com o meu branding fazer esse tipo de coisa. Um outro exemplo legal falando sobre a redução e acessibilidade seria o skin cycling. Mas eu tive que escolher deixar de fora porque senão esse vídeo viraria um longa-metragem. E aí, para fechar essa parte, é reforçar que nós profissionais de marketing precisávamos nos esforçar mais para deixar aquilo que nós fazemos mais acessível para um público amplo. Porque senão abre a oportunidade para pessoas que não entendem tão bem da área venderem a nossa profissão. E elas vão vender do jeito que bem entendem. E às vezes falando um monte de bobagem, não por má fé, mas é porque elas já aprenderam errado. Mas aí, como eu já tô voltando, cambaleando para a parte ruim de novo, vou inaugurar uma última parte. Para mim, é a pior parte dessa comunidade de lançadores. Então, pra gente encerrar de vez a discussão, parte 3, que é a pior parte da comunidade de lançamento, pra mim, é a falta de responsabilidade social. Porque eu quero ir mais fundo na discussão sobre tornar algo mais acessível não quer dizer que é algo mais democrático, no sentido de que todos terão uma chance de dar certo, ou que deveria dar certo para todo mundo. Existe uma parte de como os infoprodutos se tornaram um esquema de pirâmide misturado com venda casada. Mas essas são coisas que não são todos os produtos e isso acontece depois que você adquiriu. Então eu decidi priorizar aquilo que acontece antes da decisão de compra, para que aí a gente esteja muito consciente daquilo que a gente está adquirindo, ou quando a gente está na posição de lançador de produto, que a gente não fique repetindo essas coisas. E para formar minha opinião, eu ouvi podcast, eu entrei em todas as landing pages, eu realmente li a oferta. E pouquíssimo se fala sobre as questões de marketing. É muito, muito mais crenças e valores sociais. Por isso que não dava para deixar de fora, mas eu deixei aqui por último porque são só os resilientes. O Érico Rocha, ele ganhava muito, muito bem como programador na Europa antes de começar toda essa jornada de lançamento. O Primo Rico, ele investiu R$1 milhão no segundo lançamento dele.
Outra pessoa que apareceu pra mim é a dona Betina, que lá atrás virou meme falando que conseguiu atingir seu R$1 milhão, sendo sócia de uma galera que foram até suspensos pela APMEC, porque a propaganda dela não foi a única sensacionalista que eles fizeram. E são essas pessoas que estão falando que você é pobre porque você não tem um mindset de crescimento, que você é pobre porque você só quer receber o peixe, mas eles vão pegar na sua mão e te ensinar a pescar. Gente, meritocracia não existe. Nós, infelizmente, não estamos tão longe assim da escravidão. Apesar de pessoas brancas privilegiadas como eu acharem que sim. É muito confortável pessoas que tiveram tudo na vida acharem que elas podem mudar a vida de alguém. É uma autoestima de ferro que me impressiona. E assim, eu realmente não espero consciência de classe vindo dessa galera. Porque a pobreza dói, a pobreza é feia, ela embrulha o estômago mesmo sem a gente viver ela. E o marketing, gente, ele não foi feito para se preocupar com essas coisas. Mas também, ao mesmo tempo, não é marketing a qualquer custo. A discussão sobre performance em marketing trata muito sobre melhor gerir recursos. E isso inclui gerar recursos humanos. Fazendo isso junto com a psicologia e junto com o direito. E nesse ponto de gestão de recursos para performance, eu até tenho muita coisa legal para falar. Mas sobre pobreza e discurso elitista, eu só posso indicar conteúdos que falam por mim, que é o vídeo sobre meritocracia do Átila Yamarino, que é fantástico. Ele ainda indica o livro do Andar do Bêbado, que fala sobre estratégia aplicada no dia a dia. Cara, mudou a minha vida. Tem também um economista que é professor da Universidade de Nova York, que ele estuda a pobreza. Tem alguns conteúdos dele no YouTube. Ele chama Branko Milanovic. Foi um amigo meu formado em economia, que eu acredito muito nos valores, que me indicou, porque eu já estava cansada de sempre ver coisas muito antigas falando de pobreza. Eu queria algo contemporâneo, e esse é um economista contemporâneo que tem livro em português e tem uma entrevista dele fantástica no Roda Viva. E meu podcast predileto da vida, que é o Naru Rodô 61, que responde se pessoas ricas prestam menos atenção na pobreza. O Altair e o Ken são, assim, pessoas que eu agradeço a existência. O trabalho deles é impecável. Então é isso. Beijo e até a próxima.